Ora, bem-vindos à terceira edição do programa Gente com História. Hoje vamos dar um saltinho, assim, num som de um quick até Venda Nova, Monte Alegre. À minha espera já está a Patrícia Oliveira. Boa noite, Patrícia. Olá, Américo, boa noite. Boa noite. Patrícia, antes de mais, obrigado por ter aceito o meu convite. É uma alegria muito grande ter-te comigo aqui, poder-te apresentar àqueles que te vão ver e ouvir, numa altura em que estamos confinados, em que o mundo vive um bocado desesperançado. Pode ser que a voz de uma jovem como tu venha abanar um bocado com este torpor em que caímos. Eu queria que, antes de mais, que falasse um bocadinho de ti, quem és, quais são as tuas origens. Ok. Antes de mais, queria-te agradecer o convite, Américo. Estou muito feliz por estar aqui contigo e por poder partilhar um bocadinho da minha história. E queria também dar os parabéns por esta ideia, porque esta rubrica é sem dúvida muito interessante e tenho a certeza que vai ajudar muita gente. Então, eu sou a Patrícia, sou de Monte Alegre, mais propriamente da Venda Nova, como tu já disseste, tenho 21 anos e estou a acabar a licenciatura em Serviço Social, ou seja, daqui a 2 meses mais ou menos já conto estar formada como assistente social. Neste momento estou a acabar o meu estágio, então para poder completar essa etapa. Gosto de ler, gosto de escrever, gosto muito, muito de estar com os meus amigos, só que agora, pronto, é um bocadinho complicado, não é? Pratico uma arte marcial que se chama Krav Maga, que é muito parecido com o Karaté, é um bocadinho diferente, mas a base, só para perceberem, é um bocadinho por aí. É uma coisa que gosto muito de fazer, que também por agora está um bocadinho em stand-by, porque não podemos ter as aulas, mas estamos com treinos online e é um bocadinho isso. Tirei o meu curso em Vila Real, agora também não tenho ido lá porque as universidades estão fechadas, mas é um bocadinho por aí. Patrícia, tu tens 21 anos, que não me engano, Sim, viveste e cresceste em Venda Nova. exatamente. Hum, Também és uma pessoa, por aquilo que te conheço, bastante dinâmica e interventiva. A tua infância foi passada no meio do campo, no meio da aldeia. Como é que é viver numa aldeia recôndita do nosso país? Um, para mim é incrível porque eu gosto muito da natureza e de estar aqui. Claro que às vezes me chateava um bocadinho ver as minhas primas que iam ao cinema, que iam a todo lado, e nós aqui, o cinema era estarmos todos na rua a jogar à bola, a fazer tudo e mais alguma coisa. Só que claro que quando comecei a crescer um bocadinho também percebi que isto era realmente muito melhor do que estar a viver na cidade afogada de barulho e de confusão e tudo mais. Portanto, é muito bom porque toda a gente se conhece aqui, ou seja, por assim dizer, nunca ninguém está sozinho, enquanto que se calhar na cidade há muita gente que vive em casas, em prédios e que nem sequer conhece os vizinhos, enquanto que aqui é como se toda a gente fosse família, ou seja, nós aqui usamos muito o tio João, a tia Ana, sem serem nossos tios, ou seja, estás a perceber, é aquela ligação que nós temos com os vizinhos que acabamos também por tratar por tios, ou seja, acho que A é família, muito saudável crescer num meio como este. a família vai além do sangue, não é? Exatamente. Ok. Aqui dá-me também era assim. Eu moro na Maia e em Guimarães, mais propriamente, também Uhum. era assim há muitos anos atrás. Agora já não é, já é cidade, a coisa é diferente. Tu, entretanto, ingressaste, fizeste um percurso normal na escola, tiveste sempre uma boa produção a nível
escolar, uma boa prestação a nível escolar? Não tiveste grandes dificuldades? É assim, eu quando era mais nova, ou seja, do primeiro ao quarto ano, sempre fui muito boa aluna, só que, entretanto, o meu pai sempre esteve fora do país. E quando eu comecei a crescer, comecei a sentir mais a falta do meu pai. Ou seja, eu tinha a minha mãe, que era pai e mãe, e que sempre fez esse trabalho incrivelmente bem, mas também faltava ali uma presença do pai, ou seja, quando eu comecei a ter noção disso, muitas vezes na escola era onde se refletia mais esse sofrimento, ou seja, sempre que o meu pai ia embora, as minhas notas caíam a pique. Nunca reprovei nenhum ano, nem nada disso, mas realmente era onde mais se refletia. Ou seja, eu sabia as minhas capacidades e tudo mais, só que deixava um bocadinho a parte emocional me afetar, ou seja, nem sempre foi fácil, principalmente quando eu comecei a crescer mais e a ter mais noção das coisas, mas pronto, de certa forma também fui-me habituando e claro que não poderia deixar que isso me afetasse sempre, ou seja, depois também quando no secundário já era mais crescidinha, já conseguia gerir melhor essa parte e correu tudo bem. Sim. Digamos que teve uma ligação afetiva muito grande com os seus pais. Sim, sim. Tens mais irmãos? Tenho uma irmã com 27 anos, também já tenho uma menina, é minha afilhada, a Diana, e portanto ela já está assim noutro patamar, já vive pronto, já vive com a família, já tem família formada e tudo mais. Por isso agora aqui em casa somos só nós três. Uhum. Entretanto, desde de que te conheces até agora, a tua vida passou por vários metamorfoses, passou por várias fases. Uhum, Tu também entraste na catequese, frequentaste a exatamente. catequese. Como é que foi esse percurso catequético até hoje? Eu sei que na juventude, quando a juventude é uma juventude inquieta, uma juventude atenta, nem sempre aceita tudo, não é? É verdade. Mas estás a perguntar do meu percurso na catequese, quando eu tive Catequese. catequese, certo? Sim. Quando Pronto. para fora de Deus, de Jesus, Sim. como é que. Eu sempre fiz muitas perguntas. Queria saber tudo e perceber tudo e às vezes ficava mesmo sem perceber nada. Pronto, eu cresci numa família cristã, não é? E eu ia sempre à missa, tanto o meu pai também foi catequista, e aliás, o meu pai até ia ser padre, era para ser padre, mas entretanto não foi, portanto eu sempre vivi muito neste clima de religião. E sempre gostei muito de ir à catequese, e tanto que agora eu sou catequista, a catequese está parada neste momento aqui, mas também me tornei catequista, e sempre gostei muito de ir. Sou sincera, se calhar nem sempre conseguia sentir ou perceber aquilo que me estava a ser passado. Era um bocadinho cética, mas sempre gostei de ir pelo facto também de aprender e de saber mais, mas se calhar quando eu verdadeiramente me encontro com Deus, não é tanto nesse período. Acho que também somos demasiado novos para entender algumas coisas. Mas, digamos, a dificuldade em compreender, em captar aquilo que a catequese transmitia, seria porque tu eras muito, entre aspas, curiosa, pouco satisfeita com aquilo que te era incutido, ou porque a catequese deixa um bocadinho a desejar, não vai ao encontro das necessidades das crianças e dos jovens. É assim, eu acho que era um bocadinho o facto de eu também querer saber tudo e duvidar de tudo, mas também acho que a catequese que eu tive, não desfazendo ninguém das pessoas que me deram catequese, mas eu acho que é uma catequese totalmente diferente daquela que eu dou agora. Uhum. E pode até acontecer de ser eu que estou errada, mas era uma catequese de faz o bem, porque senão Deus sempre nisto de como se houvesse um castigo.
Ou seja, havia quase que como uma obrigação de ir à missa, de seguir Deus e de acreditar nisto e naquilo. E, por exemplo, dou um exemplo das confissões. Eu lembro-me que nós praticamente era-nos dito assim, vocês têm que se confessar e ponto. Enquanto que eu hoje em dia, e é o que eu digo, posso ser eu que estou errada, eu sempre disse aos meus meninos, vai chegar à altura das confissões, se vocês sentirem que o devem fazer, porque eu falo por mim, eu ia-me confessar e eu nunca dizia nada de jeito, porque eu só dizia, não obedecia ao meu pai, não obedecia à minha mãe, porque eu literalmente não sabia como é que aquilo se fazia, nunca ninguém me explicou, ou pelo menos isso nunca fez sentido para mim. Então, quando chega essa hora também, lá está, eu digo, se vocês sentirem que devem, eu digo sempre, é bom, vão, mas se sentirem que não é algo que, ou seja, estar a fazer alguma coisa contra a vontade deles, também acaba por contrariá-los, não é bom. Eu acho que aconteceu um bocadinho isso comigo, ou seja, houve um período em que eu deixo de querer ir à missa e de querer estar ligada à religião porque era demasiadas pessoas a incutirem-me aquilo, tinha que ser e tinha que ser, percebes? Sim. E afinal de contas, o que é que tem que ser? Jesus. Pois, eu acho que o que tem que ser é aquilo que nós sentirmos e acho que, e foi isso que aconteceu comigo, acho que quando nós sentimos o verdadeiro chamamento de ir, a necessidade de ir à igreja, nós ficamos, uou, então eu andei este tempo todo a não sentir nada porque era obrigada a vir e agora que ninguém me obriga, eu sinto esta imensidão de coisas e sinto este sentimento tão bom de estar a ser chamada por alguém que não são as pessoas normais, não é? A vir. E é muito bom quando deixam de te pedir e pedir e pedir e quando és tu que queres ir. E tu agora sentes necessidade de procurar Deus, de ir ao encontro de Deus. Sim, sinto que é assim, é como eu já te expliquei há algum tempo. Eu sinto que nem sempre me consigo encontrar com Deus, mas também acho que às vezes é um bocadinho culpa minha porque não entendo bem a lei da vida e as coisas como são. Ou seja, eu tive duas grandes perdas que me fizeram deixar de acreditar completamente em Deus. Eu penso, bem, se tu existes, então por que é que isto acontece? E é frustrante nós tentarmos procurar respostas e não as encontrarmos, mas há uns tempos ouvi uma história e que explica muito bem como é que eu me encontro com Deus, que era um jovem que ingressou num projeto de cariz social e foi para a África fazer voluntariado. E quando chegaram à África, eles foram ter com uma comunidade, inseriram-se na comunidade e o jovem foi ter com uma senhora de 90 anos que estava sentada num campo agarrada ao estômago. Ela não comia há 3 dias. E quando ele se abeirou dela, ela disse, deu graças a Deus. E ele disse assim, como é que a senhora está a dar graças a Deus? Deus não existe, você está aqui há 3 dias sem comer, está a perder os seus netos, os seus filhos, porque a fome era tanta que toda a gente acabava por morrer, mesmo com doenças, e como é que você está a dar graças a Deus? E ela disse, Deus existe porque tu estás aqui, e foi Deus que te enviou. E eu acho que é um bocadinho assim que eu também me tenho encontrado com Deus. Eu acho que apesar de tudo o que aconteceu, que me fez afastar dele, eu acho que Deus, e é uma opinião minha, eu acho que Deus está um bocadinho nas pessoas com quem eu me cruzo todos os dias. Ou seja, às vezes há coisas que eu peço e que não percebo que, pronto, e chega uma pessoa e é essa pessoa que me dá aquilo que eu pedi. Ou seja, quando eu tenho uma perda e penso, meu Deus, aliás, como as que tive, meu Deus, porque é que isto está a acontecer? Então, se tu existes, porque é que me estás a causar esta dor? E depois chega alguém que literalmente me estende a mão, como foram os meus amigos, e me ajudam, e eu acho que Deus está um bocadinho em cada um deles, percebes? Digamos que Deus, tal como muita gente imagina, não existe. Ou seja, muita gente quer um Deus à sua imagem e semelhança. Deus tem que fazer o que eu quero e não o que deve ser feito. Uhum. Tu não idealizas o Deus assim. Deus Não, não tem que ser assim.
Exatamente, e é o que eu digo, todos falhamos, em algum momento da vida eu já falhei com alguém, como já falharam comigo, como tu já falhaste com alguém, como já falharam contigo, ou seja, Deus não pode estar sempre a responder àquilo que nós pedimos. Portanto, nós não temos de culpá-lo porque nós também não estamos sempre bem para toda a gente. Exatamente. Porque o nosso pai e a nossa mãe, que são as pessoas que à partida mais bem nos querem, né? Melhor nos querem, mais nos amam, nem sempre fazem as nossas vontades. É verdade, sem É. dúvida. Olha, tu ingressaste a dado momento no grupo de jovens aí na tua terra. Exatamente. Como é que isso Eu, aconteceu? eu gosto muito de estar em grupo e de estar com muita gente e eles já existia um grupo, que tu sabes qual é, que aliás conheceste este grupo primeiro do que me conheceste a mim, que é o Amanhecer. Só que entretanto o Amanhecer acabou, desmembrou-se e eu sempre quis pertencer a um grupo de jovens, sempre quis ser escoteira e como isso não se podia proporcionar aqui, eu fui ter com o Padre Carlos e disse assim, temos que criar um grupo de jovens. E ele, como sempre, apoia a juventude em tudo, e ele disse, claro que sim, parece-me bem. Começamos a reunir alguns jovens que já eram do outro grupo, e claro, sempre a relembrar que tinha que ser um compromisso que cada um tinha que assumir e que era algo importante, e pouco a pouco nós conseguimos reunir algumas pessoas, alguns jovens, não só jovens, também adultos, e em abril, penso que de 2018, criamos o grupo de jovens Invictos, que o nome tem uma história muito engraçada. Queres contá-la? Pode ser, eu acho que eles não me vão matar, mas não, isto não tem. Não, eu não deixo. Pronto, nós estávamos em casa do Padre Carlos, lá está na nossa primeira reunião, que ainda não era reunião, e na casa do Padre Carlos nunca falta um bombinho do Porto. E então nós estávamos todos na galhofa, como tu sabes, que nós somos assim, Sim, e sim. não surgia nome nenhum para o grupo. Até que estávamos todos assim muito sérios, muito calados, e olhámos para a garrafa do vinho do Porto, e a garrafa do vinho do Porto chamava-se Invictus. E então foi daí que nasceu o nome do nosso grupo. Não é nada religioso, não é nada assim, porque há grupos de jovens que têm nomes lindíssimos, só que nós realmente fomos à Bíblia, procurávamos palavras, mas nada encaixava, até que, lá está, num momento tão simples, tão bonito, surge um nome para o grupo, que é o nome da garrafa do vinho. Mas Invictus tem muito a ver com Jesus. Jesus foi uma pessoa invicta até ao fim. Além de convicta, foi invicta. Nunca se deixou tocar pelo pecado, pelo mal. Então, olha, está tudo em consonância. A minha pergunta é: vocês copiaram o nome, portanto, foram buscar o nome ao vinho de Porto, passando a publicidade, claro, só que não é Invictus como é com o V. Exatamente, é Invictus com V. Uhum. Quem quiser visitar o vosso site, a vossa página, basta procurar por Grupo de Jovens Invictos, mas com o V no fim, VS. TVS no fim. Passem por lá, deixem os vossos comentários, porque é um grupo que merece ser acarinhado. Eu conheço. Obrigada, Américo. Patrícia, avançando um bocadinho também, porque a juventude não gosta de estar parada. Eu, quando te conheci, tu ainda estavas no início do teu percurso académico, agora já estás na parte final, já és quase formada, já estás formada, estás no estágio, e sei que estás a fazer estágio num lar, numa casa de idosos. 2, 1, 9, 3, 7, 6, 8, 6. Aquilo que eu sei também é que tu estás a gostar. Exatamente, Américo. É muito gratificante, aliás, tem sido muito gratificante, porque para além do estágio em si e da aprendizagem relacionada com o meu curso,
há coisas muito boas para além disso, que é a oportunidade de estar com os idosos, de saber que fazemos tanta diferença na vida de cada um. E é assim, neste momento, o mais difícil é mesmo o facto, o tentar dar carinho. Porque é assim, nós estamos sempre de máscaras e toucas e batas, e é muito complicado, e pelo menos eu acho muito importante a linguagem corporal e as expressões faciais, e é muito esquisito porque eles sobem nos nossos olhos, ou seja, eles não veem um sorriso, por mais que o ouçam, é sempre diferente de ver. E então há uns tempos aconteceu uma situação que me tocou muito, foi no início do estágio, ou seja, plena pandemia ainda, um, e uma idosa virou-se para mim e disse-me assim: "Oh menina, você não me dá uns beijinhos e uns abraços?" E aquilo partiu-me o coração, porque eu não podia fazer isso. E era uma senhora que já está num estádio de Alzheimer um bocadinho avançado e que, portanto, eu explicar-lhe o que é que, pronto, o que era o vírus e que estávamos a passar por isso, era um bocadinho complicado e não iria conseguir, então aquilo partiu-me o coração porque eu não sabia mesmo o que fazer. Pois deve ser muito difícil, eu imagino, para pessoas que não sabem, não conseguem perceber o que é que está a acontecer, porque até nós às vezes temos dificuldade em perceber porque tanto constrangimento, tanto afastamento. Imaginem pessoas com 96 anos, 100 anos, porque em Monte Alegre, ali na zona onde a Patrícia vive, as pessoas duram, É até ao verdade. final, aquilo havendo saúde. Um, e esta experiência que tu estás a ter, creio eu, que não era aquela que tu esperavas ter. Tu não era por esta área que querias enveredar, ou era? Não, não. Eu gosto muito de crianças e eu achava e queria muito quando acabasse, quando fosse esta altura do estágio, eu gostava muito de ter ido para uma comissão de proteção de jovens em risco e concorri para todas da Zona Norte, só que pronto, burocracias e por causa da pandemia e tudo, e também porque há outras universidades que também fazem pedidos, não é? Eu realmente não consegui. E comecei o meu estágio em Vila Real na PSP, onde eu esperava lidar um bocadinho com vítimas de violência doméstica, com crianças também, com algum tipo de retirada de crianças ou nesse âmbito. Só que, entretanto, também a pandemia, e eles não tiveram muitas condições para nos oferecer no estágio, e eu então tive de regressar e escolhi então uma casa onde já fui tão feliz. E dizem que nós devemos voltar aos sítios onde fomos felizes, e então eu voltei. E estou muito feliz, sem dúvida, e descobri algo que não sabia que gostava, que era. Eu sabia que gostava, mas não sabia que em termos, porque eu já fazia voluntariado lá no lar, só que é assim, um, em termos profissionais, eu não sabia que iria gostar disto. E agora, com este estágio, descobri uma paixão por esta área e descobri que se calhar é mesmo isto que eu quero fazer e que eu quero continuar a fazer, aliás. É que a relação com a terceira idade é muito descurada. A maior parte das pessoas esquecem-se que os mais velhos é que os que já entraram na faixa etária dos 80, 70 e muitos, que já foram grandes homens e continuam a ser de uma maneira diferente, porque a idade não os deixa ser produtivos em termos económicos, mas são um manancial de conhecimento que podem transmitir e transmitem às novas gerações. Da tua opinião, Patrícia, achas que a nova geração que vem aí está a ser melhor preparada para olhar para os mais velhos com um outro respeito, com uma outra admiração, a ver neles uma escola de vida? Olha, Américo, eu não sei se esta geração está a ser preparada para isso, mas eu gostava muito que sim, até porque
o tema do meu relatório é sobre o abandono familiar relativamente aos idosos. E é muito triste, e eu não estou a falar no lar, até porque não posso no lar onde eu estou a trabalhar, mas eu sei de muitos sítios, e mesmo idosos que não estão em lares, que estão completamente abandonados, que a família os deposita lá e eles ficam lá assim. E é muito triste saber que fazem isso, porque eles sentem isso mesmo. Mesmo aqueles que já não estão tão bem a nível mental, eles acabam por sentir isso tudo. E eu falo, eu não há maior alegria do que fazer videochamadas com as famílias e ver a alegria dos idosos quando desligam. Eles choram, mas choram de alegria e de poder fazer aquilo e fartam-se de dizer obrigada. É só um simples gesto, mas para eles significa muito, muito mesmo. E eu acho muito triste que às vezes, lá está, os nossos pais fazem tanto por nós e quando chega a hora de nós fazermos por eles, nós simplesmente os abandonamos. E eu acho isso péssimo e acho que se calhar quando eu comecei o meu percurso na universidade, eu achava que as crianças precisavam muito de mim, aliás, de nós, esta área que era muito importante, mas eu esqueci-me completamente que se calhar a terceira idade precisa muito mais da sociedade. E eu acho que a sociedade se esquece muitas vezes disso, e eu acho triste e acho que temos de romper completamente com esta mentalidade. A terceira idade precisa muito da sociedade e a sociedade precisa muito da terceira idade, não é? Exatamente. Porque a terceira idade ainda é um alicerce de alguns costumes, de algumas tradições que se mantêm, que são, podem ou não perdurar no tempo, se nós formos ver a essas raízes já longas da nossa história. Que seria de nós se baníssemos da nossa vida os idosos, não havia Claro. emoções. E que Agora, têm muito para nos ensinar. Eu falo por mim, eu desde que estou lá, se calhar já aprendi mais eu com eles do que eles propriamente comigo. Aprendi como é que se faz pão, como é que se borda, aprendi o nome de coisas que eu nem sequer sabia que existiam, e portanto é recíproco e é muito bom esta relação e isto que está a acontecer na minha vida neste momento. então, bem de encontro àquilo como quando estávamos a falar, um pouquinho que, no fundo, Deus escreve torto, ou escreve direito, punhas tortas. Tu Exatamente, estavas inclinada para a infância e o destino posto na eternidade e estás feliz com isso. é verdade. Realmente, a vida tem destas coisas. Eu acredito muito que as coisas acontecem, a maior parte das vezes, da maneira que tem que acontecer. E eu acho que nós nem sempre conseguimos perceber isso na hora, mas mais tarde, nem que seja um ano, dois, nós conseguimos, paramos e pensamos, bem, se calhar eu fiquei chateada porque aquilo não aconteceu assim, mas se calhar foi a minha maior bênção, foi uma sorte. E está a acontecer isso comigo, portanto eu sou a prova disso. Eu recordo-me uma vez, eu não me fiz esta pergunta porque me melhor de dizer que eu quero me tornar a protagonista desta entrevista. Mas, Estás à vontade, Américo, não, já eu sei sabes. que estou, mas eu recordo-me que quando comecei a conhecer o vosso grupo, vocês eram muito atentos e espelhavam uma curiosidade no vosso olhar. Senti essa curiosidade. Eu vou-te perguntar isto a ti porque és tu que estás aqui. Quando o padre Carlos Gomes te disse que eu ia ter convosco, vim buscar, eu ia lá ter convosco, qual foi a tua primeira, assim, a primeira ideia que te veio à cabeça, a primeira questão que te colocaste a ti próprio? Então, ficamos todos muito felizes, até porque a maior parte deles já te conheciam e eu não te conhecia, mas eles já tinham contado histórias e, portanto, e sempre com muita alegria, portanto, eu fiquei muito feliz. Mas fiquei sempre com receio de fazer alguma coisa ou de dizer alguma coisa que te magoasse, porque às vezes lá está, nós estamos habituados, pronto, sempre todos na galhofa e tudo mais, ou às vezes dizer alguma coisa, pronto, como tu não vês, dizer-te, oh Américo, olha, ou algo deste género, eu tinha muito medo, ou seja, foi uma felicidade, mas depois eu parei logo, eu assim, calma, porque
tinha muito medo de dizer alguma coisa que te magoasse ou que, pronto, que não fosse de encontrar aquilo que devia ser. Portanto, eu acho que foi um bocadinho esse o primeiro impacto. Mas, pá, foi incrível. Aliás, ainda no outro dia estive a ver fotografias do nosso almoço lá na residência e eu até estava ao teu lado e até te estava a auxiliar e foi muito bom recordar isso. Porque realmente dizer olha não é dizer ver, é olha. Eu posso olhar, não vejo, mas olho. Pois, Os verbos portugueses podem parecer iguais, mas são muito diferentes. é Aliás, verdade. na Bíblia, e o Padre Carlos pode um dia explicar-vos isso, um dos verbos mais usados por Jesus é o verbo ver. É engraçado como é que ele diz tantas vezes o ver. Ver, ver, o verbo ver é aplicado muitas vezes. Porque o ver não é ver, é mais do que ver. Claro, É ver para além do olhar, é ver para além dos olhos, é ver com todos os sentidos. E é uma coisa que vós jovens tendes essa característica. Vós não vendes com os olhos, vendes com o coração, com a alma, com os sentimentos. Eu dedico muito do meu tempo à juventude e é uma faceta que eu admiro e gosto, é da minha vontade com os jovens, porque eu nunca perdi a minha vontade de querer ser um de vós. e E, és, Américo, sem dúvida que és e que nos dás muita alegria e eu quando gosto, estás connosco. sabes que eu sou muito seguidor do São João Paulo II e Papa Francisco, que também são papas virados para a juventude. E eu vivo muito as palavras que eles nos dirigem, e eu acho que vocês, se forem acompanhados, acarinhados, aceitos como são, são sempre uma maior valia para a vida que nos espera em cada dia. Entretanto, vais acabar o estágio, tens já perspectivas de algum emprego? É assim, neste momento ainda não. Eu gostava de fazer mestrado, lá está nesta área, e portanto agora estou assim um bocadinho à deriva, porque também tenho de fazer a candidatura e perceber se vou entrar. E efetivamente, se não entrar, tenho de começar a procurar alguma coisa, quer seja estágio profissional, ou se surgir já uma oportunidade de emprego, tentar ver se é acessível para mim. Portanto, neste momento ainda estou um bocadinho assim à deriva naquilo que será o meu futuro. Tu, neste momento, tanto podes ficar perto da tua terra, mais longe. Exatamente. É assim, eu sei aquilo que eu quero, agora eu não sei é aquilo que a vida também me vai oferecer ou poderá ter para me oferecer. Mas estás esperançada que vai oferecer alguma coisa de bom. Sim, vamos acreditar que sim. Eu também acho que sim. Apesar da pandemia estar aí e se calhar não vai embora já, se calhar vamos ter que nos habituar a lidar com isto, uh, não vamos ter que viver com isto. E É isto não verdade. pode pedir de cada um de nós viver. Um, a certeza que vais ter realmente a oportunidade de integrar no mercado de trabalho com maior ou menor dificuldade. Mas de qualquer maneira, se pudesse ficar num sítio perto da tua área de residência, perto das tuas origens, das tuas raízes, verias isso com mais agrado ou tanto faz? Sim, é assim, claro que ficar aqui seria sempre melhor porque a minha vida neste momento é um bocadinho aqui, não Uhum. é? Mas é assim, eu sou completamente aberta a novas experiências e oportunidades e sinto que, pronto, se realmente for alguma coisa viável que eu consiga conciliar, porque neste momento eu também sou dependente dos meus pais, não é? E não os posso sobrecarregar com algo que eles não consigam suportar, mas se for algo viável, sim. Hum, Porque eu Acho sou. que também às vezes precisamos, se calhar, de mudar e de conhecer outras realidades. Portanto, estou aberta àquilo que o universo tenha para me proporcionar.
Uhum. Até porque os teus pais devem estar a sofrer bastante com esta questão do confinamento, não podem estar abertos. Sim, realmente os restaurantes são um bocadinho um dos setores, aliás, que estão a sofrer mais com isso. Mas pronto, temos de acreditar que melhores tempos virão, não é? E que é para o nosso bem, queremos que seja assim. Agora, em termos também de ti própria, encontrada nesta pandemia, como estás também a tua a viver, com 21 anos, é claro que há 2 anos ninguém imaginava que isto acontecesse, pelo menos acontecesse assim tão depressa, desta forma. Tu vives com muito medo, com receio, com muita esperança, estás a conseguir arranjar alternativas para fugir aos obstáculos. Fugir não é o bem do verbo, mas ultrapassar, contornar os obstáculos que este estado pandémico nos está a provocar, ou estar muito na expectativa? Olha, eu vou-te ser muito sincera. Há dias em que a esperança está a bater lá no topo e há dias em que o medo literalmente nos cerca por todos os lados. Os meus pais tiveram Covid, os meus pais e a minha irmã apanharam, eu estive sempre com eles, mas não apanhei. E portanto foram semanas de muito medo, aliás, porque o meu pai é doente de risco, é asmático e tudo mais, e foram tempos de muito medo, mas o facto eles recuperaram super bem, quase não tiveram sintomas, aliás, a minha irmã até foi a que se sentiu pior, mas tudo bem, isso trouxe-me alguma fé e alguma gratidão naquilo que está a acontecer. Ou seja, eu acho que durante muito tempo da pandemia fui aquela pessoa que porquê, porquê, é sempre a perguntar porquê e com muito medo daquilo que pudesse acontecer, principalmente de pegar, por exemplo, no lar. Era um peso muito grande que eu carregava e pronto, agora que estamos vacinados um bocadinho menos, mas era um peso que eu carregava todos os dias de eu poder ser transmissora de alguma coisa para aquelas pessoas que eu gostava tanto, ou de alguém, de acontecer alguma coisa a alguém por minha culpa, que não é culpa, porque eu sinto que qualquer um de nós está sujeito, por mais cuidados que se tenha, e os meus pais são a prova disso, porque praticamente não saíam de casa, estávamos só a trabalhar em takeaway e acabou por acontecer, e então eu tinha mesmo muito medo e vivi uns tempos de pandemia um bocadinho sufocada por isso. Mas pronto, chega uma altura em que já não dá para continuar sufocada, é assim, temos de nos aliviar um bocado a nós próprios e encontrar esperança em alguma coisa, e lá está. Esperança, a minha esperança foi as pessoas, muitas pessoas que me rodeavam e as pessoas com quem eu convivia, e também eu tive que ser a minha própria esperança. Portanto, neste momento, eu já tentei deixar o medo de lado e acabar por viver uma rotina mais saudável, porque isto também para a nossa saúde mental acaba por ser, que é um tema tão importante, acaba por ser complicado nós vivermos no medo. Além das atividades físicas que quiseres, esportes que praticas, eu sei que tu gostas de escrever. E sei que gostas de escrever e que até colaboras com um boletim lá da vossa paróquia de jovens, um grupo de jovens. Escreves textos avulsos, né? Textos ao favor da pena, de reflexão. Tens algum texto que queiras partilhar connosco? É assim, eu agora, nós no grupo de jovens temos uma atividade em que todos os meses partilhamos uma reflexão e por acaso posso partilhar esse último texto do mês de fevereiro, que até fui eu que fiz. Foi a Dina que começou, aliás, foi a Dina que lançou este desafio. Ela começou por escrever sobre a pandemia e depois eu voluntariei-me para ser a próxima a escrever. E eu escrevi sobre a saudade, que curiosamente foi a palavra que foi mais usada no ano de 2020. E então eu decidi escrever sobre a saudade. Se quiseres, eu posso partilhar. Pronto, então o título deste texto é Se Eu Pudesse, Pai. Já são quase 10 da noite e eu não sei que te diga, Pai. Só tenho palavras e flores. Se pudesse,
tinha consertado o teu coração para poderes ficar aqui, a cuidar dos pássaros, das flores e de mim. Se pudesse, tinha ficado sempre leve para me poderes levar às cavalitas. Se pudesse, pai, tinha-te dado uma casa em frente ao mar para poderes aliviar todas as tuas dores ao olhares para aquilo que mais gostavas. Se pudesse, pai, teria juntado todos os teus filhos e netos num dia de sol. Não pude e tu não estás aqui agora. O que eu procurava era o esquecimento e de repente via-te em todo o lado. Uma visão pode ser erradicada, ao passo que um fantasma surge em qualquer circunstância, mesmo que estejamos de olhos fechados e com a garganta incendiada. Já são quase 10 da noite e eu não sei que te diga, pai. A questão é que não cabes em palavra nenhuma, embora existas em cada uma das que eu sou todos os dias. Poderia estar a ouvir a tua leitura, a tua reflexão, e estava a pensar numa coisa que se calhar não é tão concreto assim, mas isso não tem um bocadinho a ver com o teu estágio? Tem e não tem. Isto foi um bocadinho inspirado no meu avô, que era uma pessoa que eu gostava muito, e o pai pode ser o pai, uma mãe, ou seja lá o que for. Pronto, e é um bocadinho sobre a saudade e sobre aquelas pessoas que nos fazem tanta falta e nós sentimos que poderíamos ter feito sempre alguma coisa por elas e que nos escapa sempre alguma coisa, só que agora já não estão, Já é tarde, já não é? não podemos fazer, exatamente. Pois, por isso é que perguntei, será que não tem nada a ver com o teu estágio? Porque no ar estão há muitas pessoas que são pais, que são mães, e os filhos puseram-nos lá, não lhes deram a atenção que eles precisavam. Um dia que eles partam, se calhar vão sentir mais essa saudade, vão sentir mais o peso de não terem feito o que deviam ter feito, o peso. Exatamente, e isso acontece na maioria das vezes, sempre. Fala um bocadinho nisso, se isso de uma forma muito camuflada, fala um bocado desse sentimento de meia culpa, digamos assim, eu não Sim, fiz sim, tudo que podia ter feito, porque eu agora que não está aqui o meu pai, é que eu sinto que podia ter feito mais, é que podia ter dado só o que ele não teve, ter juntado os netos, os filhos que ele nunca juntou, há uns anos que não juntou, e agora que podia, já não posso, não é? é verdade. Daí até perguntado se Sim, não te sim, tinhas virado. Mas pronto, de qualquer maneira, as coisas estão muito interligadas, assim, que nós às vezes pensamos nelas, não quer dizer claro. que tenha a ver, mas fez-me lembrar essa tua experiência, porque Sim, é um misto de tudo, de tudo. tudo aquilo que nós vamos passando e que vamos presenciando. Sim, sim. Se tu pudesses recuar um bocado no tempo, é que para te recuar no tempo é muito mais fácil do que uma pessoa que tenha 60 anos, porque tens muito poucos anos ainda. Sim. Haveria alguma coisa que tu mudasses na tua vida? Não, eu acho que não. Eu acho que nós somos fruto de tudo aquilo, até mesmo das más escolhas. Eu acho que nós somos fruto de tudo isso que vamos fazendo ao longo da vida. E, se calhar, claro que nem sempre estive bem com toda a gente, mas acho que também todas as vezes que estive mal, quer com alguém, quer comigo própria, me fez também ter maturidade e ser um bocadinho aquilo que sou hoje. Eu sei que isto é um bocadinho clichê, mas acaba por ser verdade. Eu acho que se nós tivéssemos sempre optado pelas coisas certas, hoje em dia também não sabíamos o que eram as coisas erradas e também não teríamos pronto, tanta maturidade. Eu acho que também precisamos de fazer as coisas erradas que não deveríamos ter feito em algum momento para hoje saber que são erradas. Olha, eu vou-te fazer uma pergunta um bocado indiscreta e um bocado delicada, mas eu À conheço, vontade. conheço os teus pais, não conheço muito, um pouco conheço, sei que eles são abertos e sensíveis. Uh, eles, para ti, são uma grande referência. Uh, eles sempre quiseram o melhor para ti e tu sempre aceitaste, creio eu, na maior parte dos casos, aquilo que eles queriam para ti. Uhum, Eles sim.
nunca foram levados, tentados a guiarem-te por outros caminhos que não estes, ou induzirem-te a ir para outro curso, a fazer outras coisas do que fazes? Foste sempre muito livre nas tuas escolhas? Sim, isso por acaso é uma coisa de que tenho sorte, que sempre fui muito livre em tudo aquilo que quis fazer. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu já tive aulas de viola e tocava mesmo na igreja, e os meus pais sempre me apoiaram nisso. Entretanto, eu lembrei-me que queria mesmo tocar concertina e os meus pais alinharam nisso e depois eu acabei por deixar. Depois eu cheguei à beira deles e disse: vou entrar em aulas de Krav Maga. E a minha mãe fica a olhar para mim, mas apoia-me nisso também. Ou seja, eu sempre tive muita liberdade, mas o meu pai sempre me disse: liberdade é sinónimo de responsabilidade. E o dia em que tu deixares de perceber que há essa linha muito ténue, então nós também vamos ter que intervir. Mas por acaso não, mesmo em termos de curso, aliás, eu nem era para ir para este curso, a minha primeira opção foi turismo. Eu não sei também muito bem onde é que tinha a cabeça, lá está, eu sou muito impulsiva e às vezes nem sempre penso nas minhas escolhas e pronto, eu não sei porquê, porque eu acho que todos nós nascemos com uma missão e sem dúvida que eu acho e quero que seja, que a minha missão é ajudar as outras pessoas e eu sinto que nesse curso eu não poderia fazer isso, porque eu gosto de ajudar, a mínima coisa que seja, eu já me sinto útil, já sinto que ajudei alguém. E então os meus pais, eles sabiam que não era isso que encaixava em mim, mas lá está, deixaram-me ir e pronto, lá está, coincidência da vida, eu não entrei por uma décima e entrei em serviço social e pronto, cá estou eu super animada e portanto eles sempre me deram muito essa liberdade também porque eu acho que sempre fui responsável e também sempre lhes dei motivos para eles me darem a liberdade. Claro que fui errando ao longo da vida, mas acho que sempre fui mais ou menos responsável. Olha, vou ser agora, na parte final, um bocadinho, se calhar, difícil de ser entendido por quem nos está a ouvir. Não por ti, mas por quem nos está a ouvir. Uh, um destes dias, na conversa que tive convosco, um grupo de jovens invictos, Sim. alguém me perguntou que conselho é que eu dava aos jovens de hoje Uhum. para não saírem da igreja, para continuarem a acreditar, a ter fé, não sei. Então, aquelas coisas todas, aqueles clichês, aquelas perguntas que se faz quando se está a falar para gente mais jovem, o que é que se deve dizer a eles. E agora perguntava-te ao contrário, tu, como jovem que és, que conselhos ou que opinião davas aos mais velhos para que vocês não se afastassem da igreja? Pergunta difícil. Eu acho que vamos um bocadinho de encontro àquilo que falamos há bocado. E posso dar um exemplo. Quando o Padre Carlos chegou aqui, ele não chamou ninguém, ou seja, ele não nos chamou para irmos à missa, para irmos não sei o que mais. Fomos nós que fomos até ele. Ou seja, eu acho que o mais importante é nunca os mais velhos neste âmbito serem flexíveis. Ou seja, era o que eu dizia há bocado, quando deixaram de me chamar e quando eu senti o chamamento que devia ir, foi muito bom. E, portanto, eu acho que é muito importante deixarem de forçar as coisas, dar motivos aos jovens para quererem ser igreja. E foi muito isso que o Padre Carlos fez connosco. Ou seja, nós com ele éramos um bocadinho de tudo. Éramos igreja quando devíamos ser, rezávamos juntos, mas também havia muito mais que isso. Eu acho que a igreja acaba por ser muito mais que isso. Eu não concordo com muitas coisas que acontecem na igreja e que está ditado assim, e nós temos a liberdade de poder falar isso com o padre e dele nos escutar e muitas vezes nos explicar como é que as coisas são, e apesar dele nos explicar, há sempre a liberdade de nós continuarmos com a nossa opinião.
vou dar um exemplo, por exemplo, eu deixei de me confessar há uns anos, porque eu acho que, não querendo estar a ferir suscetibilidades nem nada, é a minha opinião sincera mesmo, e sei que temos à vontade para eu a poder expor. Eu acho que se há alguém que tem que perdoar, ou seja lá o que for, somos nós a nós próprios. Por exemplo, eu posso ter feito algo de mal agora e vou confessar-me, certo? E por mais que eu me vá confessar, se eu não me perdoar a mim própria, eu sei que não vou conseguir ficar bem. Então, para mim, não faz sentido eu sentar-me à beira de alguém e ir confessar-me. E é o que eu digo ao Padre Carlos: eu prefiro me sentar à sua beira enquanto amiga, e você é meu amigo também, e sei que me irá aconselhar, do que me ir confessar. E eu não sou a única a ter esta opinião. Aliás, outra jovem no grupo partilhou da mesma opinião, e ele sempre nos deu liberdade para nós pensarmos aquilo que nós quiséssemos, ou seja, é a nossa opinião, é a nossa ideia. Claro que ele nos explicou e tentou nos fazer perceber realmente o poder da confissão e aquilo que era, mas sempre com essa liberdade, há sempre o nosso espaço, e eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que aquilo que falhou comigo quando eu era mais nova e que me fez também afastar, foi um bocadinho o facto de as pessoas quererem que eu fosse como elas queriam, ir à missa, fazer isto, fazer aquilo, até que param de fazer isso e já sou eu que quero fazer. Eu acho que isso é o mais importante, é os mais velhos darem-nos liberdade para nós sermos igreja. Tu agora tocaste num ponto muito importante. Sermos igreja. A atual situação da igreja em Portugal e no mundo, mas em Portugal concretamente, que é onde nós estamos, vive muito com falta de vocações, sobretudo vocações sacerdotais. Achas isso mal? Nem por isso? Olha, Américo, eu acho muito isto. Eu acho que é possível um padre dar à igreja e ter uma família também, percebes? E eu acho que se calhar, se algumas regras e coisas que estão instituídas na igreja deixassem de existir, talvez houvesse mais sacerdotes e mais afluência. Ou seja, eu por um lado, acabo por achar mal, porque eu olho para o nosso padre e penso que se todas as paróquias e toda a gente pudesse ter a experiência de conviver com alguém assim, porque é excelente existirem padres assim, que são abertos, que nos conseguem proporcionar visões extraordinárias daquilo que pode ser a igreja, e sempre com a nossa liberdade. Ou seja, por um lado, eu acho mal porque acho que toda a gente devia poder experienciar isto, mas por outro lado acho que também nós não podemos ir para um sítio ou encaixar em algo onde não pertencemos, onde sentimos que não pertencemos, percebes? Mas, além pronto, dessa questão do casamento, do fato de não poderem casar, não estar ainda permitido, aqui outros entraves é que tu achas que os jovens encontram para não quererem abraçar o sacerdócio ou a vocação religiosa e consagrada? Não percebi, Américo. Estava eu a perguntar-te agora, além da questão do casamento, de um padre não poder casar, de um religioso Sim. não poder casar, um religioso consagrado, claro. Que outros entraves achas que se coloca agora à juventude para não querer seguir a vida consagrada? Lá está. Eu acho que passa tudo um bocadinho por acharem que há falta de liberdade. Eu conheço alguns jovens que foram para o seminário e que acharam que era mesmo aquilo que queriam, e que de repente a meio vêm embora e não querem, acham que não têm perfil. Eu acho que é mesmo preciso ter personalidade e ter
pronto, ter um bocadinho de resiliência para ingressar nessa vida, porque realmente há muita coisa que há muitas liberdades que são restringidas. Uhum. E, portanto, é complicado porque eu olho para o Padre Carlos e se calhar se eu fosse homem e pensasse, se eu fosse homem, aliás, eu não achava algo bom porque nós olhamos para ele e achamos que é bom ser padre porque ele nos transmite isso. E sabemos também que ele gosta, mas ao passo que olhamos para outras pessoas, e aliás, atenção, eu não estou a dizer que ele faz coisas que os outros padres não fazem, não é isso, mas é tão dado aos jovens e mostra-nos lá está, como eu disse há bocado, uma igreja tão bonita que eu acho que seria, mas por trás disso, e que nós somos amigos dele e também sabemos, há muitos senão, há muitas fases e que, por exemplo, é uma coisa que a mim me incomoda um bocadinho, e que já conversamos muito com ele sobre isto, é o facto dele comer muitas vezes sozinho. Eu quando estava na universidade, a pior coisa que me podia acontecer era eu ter que almoçar e jantar sozinha. Quando os horários eram trocados com as minhas colegas, eu ficava mesmo triste, eu assim, porque acho que é uma solidão total. Almoçar e jantar sozinho, eu tenho isso na minha cabeça, eu sei que é esquisito, mas é verdade. Depois por trás disto há muita coisa que nós não sabemos, não é? E que achamos que é sempre fácil, mas não é sempre fácil. Mas sabes, o Padre Carlos tem uma coisa que a maior parte dos padres não tem. Tem a capacidade de vos cativar. E ele nunca está só, porque sabe que vos tem a voz. E o Exatamente. padre que tem a juventude com eles tem tudo. Porque o Padre Carlos, se não quiser comer sozinho, e nas aldeias, no nosso país, nas zonas mais interiores, o padre nunca está tão sozinho como nas cidades, porque os É jovens, as verdade. famílias, acolhem muito melhor o padre, convidam-nos para almoçar, se não for mais ao domingo, nos dias santos. Os padres agora têm mais tendência a ficar sozinhos quando estão nas cidades. O Padre Carlos tem uma virtude, é que da maneira como ele se entrega, não é jovem e se entrega aos jovens, a solidão dele é muito abafada pela vossa alegria, pela vossa presença. Eu tenho quase certeza que o Padre Carlos, quando envelhecer, porque vai envelhecer, não vai ficar sempre nos Claro. 17 anos, não é? Quando envelhecer, vai envelhecer convosco, ou seja, ele vai poder dizer, eu envelheci com aqueles que eu vi aparecer na minha vida, na altura em que eu apareci como padre também, desde que eu não saia das paróquias, desde que eu continuo ali, e se for para outro vai encontrar outros jovens, certamente. Agora, eu ponho-me a pensar como será a vida de um padre que não tem ninguém, que tem a paróquia totalmente contra, porque não há nada que ele faça, o que ele diga, e alguns são responsáveis por isso, de que ninguém esteja de acordo com o que eles fazem e o que eles dizem. O Padre Carlos, por aquilo que eu sei dele, é muito conciliador, é muito apaziguador, é muito dado à conciliação, ao bem-estar de todos, em detrimento até se calhar do bem-estar dele. Mas o facto de ele saber que os outros estão bem, da certeza que ele também fica bem e faz bem. A vossa missão é mesmo essa, é em cada paróquia que estiverdes, acarinhar-te realmente as pessoas que, tal como os padres, vivem uma vocação que os leva a estarem mais sozinhos. Não é só o padre, às vezes há outras profissões que as pessoas não têm privacidade, não têm vida própria quase. Quase que nem podem ter família, porque o trabalho é tanto, É verdade. é muito difícil ter família. Eu me pensar como é que seria a vida de um padre casado, com os filhos atrás, com a mulher atrás. E desculpa a minha brincadeira agora, as mulheres estão chatas, estão ciumentas, como são, se visse uma mulher procura um padre, coitado de ser amado, que é que ele não ia ouvir, não é? Não sei, assim, eu não sou contra nem a favor do padre casar ou não casar, mas sei que muitos padres não querem casar mesmo. É uma vocação que eles abraçaram e acham que o celibato
que é uma opção de vida. Agora, eu não sei se um dia isto tudo não vai mudar, aliás, já está a mudar, não é? Agora, Claro, eu acreditava mais que os padres não tivessem tanta necessidade e não sentissem tanta solidão se vivessem mais para a comunidade. E eles cada vez vivem menos para a comunidade porque não têm uma comunidade, têm várias comunidades e acabam por não ter nada porque não estão com as pessoas, não têm tempo. claro. E uma coisa que me preocupa, e eu acho que tu deves sentir isso, uma coisa que afeta muito o bem-estar dos padres, é eles agora terem virado administradores do lares. Eles agora Ah, tomar centros de dia, e isso é sim, uma sim, dor de cabeça, não é? Um padre não devia de ser o administrador de uma instituição, devia ter gente ou ainda à frente disto tudo. O padre foi formado para acolher, para escutar, para estar com quem precisa, mas sem ser especificamente para uma instituição. Basta realmente ter a juventude, ter um grupo de cantor, um grupo coral, ter a catequese, já são tantas responsabilidades. Agora, claro. realmente eu partilho muito as tuas opiniões e agradeço-te imenso a tua franqueza, a tua abertura, sem medo, sem preconceitos. Tenho certeza que toda a gente que te conhece é feliz por te conhecer, quanto mais não seja pela tua liberdade, pela tua vontade, pelo teu sorriso. Obrigada, Américo. E eu quero, através de ti e contigo e por ti, agradecer esta noite a Deus. É o primeiro programa de 3 que já fiz, com um cariz mais católico, digamos assim. Até Sim, aqui, pouco não se tinha falado de Deus e das questões da fé, mais até das questões da fé. Mas aqui sim podemos falar à vontade. Não vai ser sempre assim, não é óbvio. Há convidados e convidados, há conversas e conversas. Mas claro. a Patrícia levou-nos para estes campos, deu-me esta liberdade e eu aproveitei-a. Eu queria, a partir também da Patrícia, lançar um desafio a cada jovem deste país, em particular aos jovens que rodeiam a Patrícia, que vivem com a Patrícia, que conhecem a Patrícia, que se disponibilizem também a virem aqui, a este cantinho, partilhar as suas opiniões, partilhar um momento de conversa comigo, porque cada um terá opinião diferente. E então, se alguns estiverem em desacordo com aquilo que a Patrícia disse, ainda melhor, porque É verdade, Américo. ficou aqui o desafio. Amigos, se não concordarem, ou se concordarem, mas quiserem rebater alguma questão, podem enviar o vosso e-mail para contosreais@gmail.com, ao meu cuidado, Américo Azevedo. Eu aqui estarei para receber o vosso e-mail, os vossos comentários. E agora, se quiserem se candidatar, façam favor e enviem o vosso contacto e eu entrarei em contacto convosco para fazermos um programa ao vosso gosto, porque sois vós que me ajudais a fazer as perguntas. Como repararam, a Patrícia é que me provocou as perguntas. Eu não tinha quase nenhuma das perguntas feitas. A Patrícia deu-me volta ao texto de uma maneira tal que destes 3 programas foi o programa que eu menos usei as perguntas que tinha programado. Claro que não vale ser jovem. Amigos, Olha, Américo, e eu também queria deixar uma palavrinha às pessoas, aquelas que tiverem alguma coisa para partilhar, porque há sempre alguma coisa para partilhar, que não se sintam envergonhadas, porque eu sou um bocadinho envergonhada e gostei imenso desta conversa. Foi genuíno, tanto da minha parte como da tua, porque lá está, eu também não sabia aquilo que tu me ias perguntar e foi completamente aquilo que saiu na hora e lá está, foi espontâneo e gostei muito. É sempre muito bom falar contigo, Américo, e os jovens dizem o mesmo, todos nós adoramos estar na tua presença porque és de facto uma pessoa
muito bonita e tens muito, muito para nos transmitir, e apesar de já te conhecermos há algum tempo, consegues-nos sempre transmitir alguma coisa nova. Portanto, agradeço-te em meu nome e em nome de todos os jovens, e que possamos sempre continuar a ter estes encontros contigo. E eu agradeço o facto de vós seres jovens, porque é como eu sempre digo, só com os jovens é como me consigo sentir pessoa. Não quer dizer que os outros não sejam bons para mim, mas só vós é que conseguis aceitar-me como sou. Isso eu nunca me posso esquecer. Por isso, jovens, sede jovens, como eu sempre digo, vindo até aqui, partilhei a vossa juventude, abanei com os mais velhos, porque eles precisam de ser abanados, de repensar em vida a Deus. Alguns deles têm, entre aspas, inveja. É que a inveja não é inveja, é que a inveja má, mas é ciúmes, sei lá, não sei como explicar, de não poderem ser jovens ainda, não conseguem ser jovens, porque a juventude não está na idade, está no espírito. E muitos deles, Sem dúvida. se calhar muitos deles criticam a juventude de agora, porque não conseguem ser assim, não conseguem ser livres, espontâneos, teriam a vontade que a Patrícia e os amigos que com ela vivem tenham a vontade de partilhar, de estar, de ser. Patrícia, foi um prazer muito, muito grande ter-te aqui. Foi a primeira vez que eu entrevistei uma jovem, como tu, e a única que entrevistei um jovem num programa deste que tem 3 edições. Este programa vai continuar, não tem dia certo de ir para o ar a gravação, isto é gravado no Zoom. Eu repito que podem enviar as vossas inscrições, os vossos comentários para contosreais@gmail.com, e poderão nos seguir nas redes sociais, Facebook e YouTube. Eu vou-vos enviar para lá a gravação do programa num dia desta semana. Num dia destes, vocês poder ver na íntegra esta entrevista. Também quero vos dizer que, por estranho que vos pareça, eu nunca fui tanto num programa como hoje. Se calhar. Isso é bom, Américo. Para mim não é, porque eu gosto que sejam umas pessoas a dominar o programa. Mas hoje, lá está, os jovens são assim. E eu não consigo ser diferente com eles. E és um de nós, acredita. Eu sinto-me de vós jovens. Eu adoro. Eles dizem que adorar é só Deus, mas eu adoro Deus em cada um de vós. Então, a coisa que eu mais quero é realmente poder ser sempre um para vós, um de vós e um para vós. Porque enquanto assim for, eu sinto-me vivo, estarei vivo. A todos vós, um até sempre, e a Patrícia, um até já, não saias daí, que eu tenho um Ok. bocadinho para ti, um beijinho especial para ti que aqui estiveste. Obrigada, Américo. Obrigada pela oportunidade. Gostei muito, acredita. E continua a ser quem és, e que tenhas muito sucesso no teu futuro emprego, que tenhas realmente a possibilidade de pôr em prática tudo aquilo que aprendeste e todas as tuas capacidades e talentos. Um bem-aja, Patrícia. Obrigada, Américo.